Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí na quinta-feira, dia 15, né? Para aquele que é professor, que Deus possa te abençoar neste dia, Deus possa dar sabedoria. A gente sabe que estamos num período muito difícil, né? 15 de outubro, normalmente a gente, me lembro da época da escola, tinha o Dia das Crianças, dia 12, e logo em seguida tinha aí o dia 15, né, de outubro. Então, que Deus possa estar abençoando aí o professor, todos os professores, aqueles que ensinam. O mundo precisa de pessoas assim, pessoas valorosas no serviço do Senhor e também nas coisas da terra, né, de poder ensinar o, a virtude, ensinar com o exemplo, ensinar pela fala também. Que Deus possa te abençoar. No dia de hoje, a gente ainda vai continuar falando de Romanos capítulo 12, versos agora de 6 a 8. E lá vai falar também de ensinar, de exortar, que é uma das funções de um professor também. Não tive a intenção que fosse assim, né? Mas Deus permitiu que o dia de hoje fosse também o tema que eu estivesse falando. Feche seus olhos, vamos orar, nós vamos falar sobre dons espirituais também, tá bom? Maravilhoso Pai eterno Deus, ainda estamos no texto de Romanos capítulo 12. Abra nossa mente, o nosso coração para a gente entender. A gente ontem conseguiu compreender um pouquinho e hoje nos ajude a compreender um pouco mais. Também, Senhor, de maneira muito especial, abençoe aos professores, permita que eles possam continuar sendo um exemplo para outras pessoas e que este mundo, a gente sabe que não vai melhorar, só vai resolver o problema quando o Senhor voltar, mas enquanto que o Senhor não volta, que os professores possam ser luzes aonde eles estiverem. Nós precisamos, e esses mestres que o Senhor possa abençoar. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ler com vocês os versos em diante, tá? 6 a 8. Diz assim, e depois eu vou ler em função aí, palavra por palavra, nas atribuições aqui, tá bom? Tendo, porém, diferentes dons, qual é o contexto? O contexto de ontem que a gente falou, que mesmo existindo um corpo, há inúmeros talentos, inúmeros dons, e mesmo tendo dons parecidos ou dons iguais, cada um vai agir de maneira diferente. Então não é porque um é profeta que todos os profetas vão ser iguais. Não é porque um é pastor que todos os pastores vão ser iguais. Então, mesmo entre os dons iguais, né, de serviços, ministério, a gente vai falar agora aqui, ministério, profecia, se executa cada um de maneira diferente, porque são indivíduos, tá bom? Então, baseado nisso, nesse contexto que Paulo fala, que Deus repartiu a fé conosco, agora ele continua. E tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi nos dada, tá? Paulo fala da graça que foi nos dada. Aí ele diz, se é profecia, segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemos ao ministério, ao que ensina, esmere-se em fazê-lo, o que exorta, o faça com dedicação, e o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia é com alegria. Quando a gente vê os primeiros, o verso 6 e o verso 7, são dons que nem todos podem ter, apesar do texto ter a intenção que a gente tenha. Tá? Está falando de profecia, de ministério, de ensinar e de exortar. Esses 4 dons, profecia, ministério, ensinar e exortar, nem todos têm esse dom, apesar do objetivo aqui é dizer que a gente pode ter. E a gente já viu pelos versos anteriores, no tema de ontem, que mesmo a gente tendo lá esses dons, mesmo que todos nós aqui tenhamos o dom de profecia, eu vou explicar o que é esse dom de profecia, dom de ministério, de ensinar e de exortar,
ainda assim, cada um vai executar de maneira diferente. Ok? Quando a gente vai para o verso 8, e aí fala com o que contribui daí em diante, essa palavra aí, em diante, o que contribui, o que preside e o que exerce misericórdia, já é mais voltado, mesmo aí a palavra presidir, já é mais voltado, talvez com uma ênfase de que todos possam ter, tá? Porque ele está dando conselhos. Então, o que contribui, faça assim. Não é só quem tem dinheiro, todos. Os que contribuírem, faça assim. O que preside, mas é só sim, mas aí é todos os que presidem. Não é só um ou outro. Todos os líderes façam assim. E quem exerce misericórdia, todos deveriam exercer misericórdia. Quando exercer misericórdia, com alegria. E aí, como é que significa essas palavras no original? Desde profecia. Então eu vou ler lá profecia, ministério, para a gente entender um pouquinho mais sobre o texto. Então eu vou ler palavra por palavra e depois eu vou mais ou menos aí dizer como seria o verso traduzido mais no sentido original, tá bom, queridos? A gente sabe que nas interpretações sempre o autor vai colocar toda a tradução, né? Até a minha aqui, eu vou ler, e aí, olha, pode significar melhor assim, melhor assado, então sempre vai ter uma interpretação. Não é errado, tá? O que é errado é quando você interpreta por algum sentido que não é o texto. Aí sim, tá bom? Vamos lá. O verso 6, tem algumas palavras aqui, olha, dons e graça. Dons a gente já viu, tá? Na verdade, a graça a gente já viu. A palavra graça quer dizer charis, que quer dizer bondade e misericórdia, foi o que eu falei ontem, né? Pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo, guardando e fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, no conhecimento e na afeição. E aí vai, né? E exercendo, e desperta o exercício das virtudes. Então, eu disse que na graça, crescer pela graça, ou a pessoa que vive na graça, ela tem a bondade e a misericórdia pela qual Deus exerce uma influência na sua vida. Então ela muda, ela é alguém diferente. Ponto. Isso é graça. Graça com o povo fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas mentiras, a mesma falcatrua, porque tem gente que usa o nome de Deus e se mete em confusão. Não é graça. Pode estar na igreja, pode estar frequentando, pode ser um líder, mas se continua fazendo as mesmas coisas, não está na graça. Simples. Não tem a influência de Deus, porque quando tem, muda, o indivíduo muda. E aí, o que são dons? Porque agora ele vai falar de dons, né? Segundo a graça que foi nos dada, a gente tem diferentes dons. Note, dons, todos os dons são diferentes, queridos. Os meus dons não são iguais aos seus. Ponto. Paulo está dizendo isso e eu entendi assim também. Porque antes eu imaginava assim, né? Isso, profeta aquilo, dons disso, dom daquilo e tal. Não, a gente tem numerosos dons, diferentes dons. Porque mesmo que tenha, já vou repetir de novo, se é repetir já é de novo, né? Mas eu vou repetir. Se você tem um dom, você exerce conforme a sua maneira de falar ou de fazer. O outro vai exercer o mesmo dom numa outra maneira de fazer. Então, neste ponto, são dons diferentes. Mesmo que sejam profetas, né? A gente vê no Antigo Testamento profetas distintos, né? Vamos botar aí Elias e Eliseu. Por mais que Eliseu seja bravo e tal, Elias era incisivo mais ainda.
Então, há diferença. Líderes, Moisés e Josué, apesar de serem fortes, destemidos, cada um tinha um jeito. Então, o dom é diferente. Tá bom? Então, vamos lá. Dons. Vem da graça, ó, favor de alguém que recebe sem mérito próprio. Então, dom é aquilo que recebe sem merecer. Eu e você, né? Dom da graça divina, dom da fé, do conhecimento, virtude e santidade. Então, dom, quem dá é o Senhor. E Ele dá a favor de alguém sem qualquer mérito. Eu sou pastor, não foi porque, não, Moisés é bonzinho, Moisés, eu vou fazer ele ser pastor. Não. Ele me deu. Dom, tá aqui. Dom, ministério, é um dom. Todos têm dom. Todos. E não tem que ninguém se comparar, porque ninguém deve comparar mais do que lhe convém, né? Ontem a gente leu sobre isso, o mesmo texto. Então, dom, a gente recebe. Deus nos faz esse favor. Por que Ele nos faz? Porque Ele reparte a fé. Ele distribui para os santos. Porque cada um desses dons, um com o outro, vai crescer. Tem gente que tem o dom de cantar. Eu não estou falando de, tem facilidade de cantar, de pegar música. Dom, Deus deu. A pessoa que nasce, é da igreja ou não da igreja, mas a pessoa nasce, está cantando para as coisas do mundo, por exemplo. Não, isso não é dom. Dom é quando você usa para o Senhor. Está aqui. Dom, o Senhor está dando para ser usado para Ele. Tá ok? Então, olha só. A recepção desses dons é devido ao poder da graça que opera sobre as almas. Então, você está na graça. E por você estar na graça, você recebe dons. Está aqui. Então, a recepção desses dons é devido ao poder da graça divina que opera na minha vida e na sua. Então, o Senhor não está mudando a minha vida? O Senhor não está mudando a sua vida? Então, quando Ele está mudando a sua vida porque estamos na graça, a influência dele vem mexendo no nosso coração, Ele começa a repartir dons. Ele começa a dar dons. Cada vez mais e mais. Então, se eu tenho hoje um dom, e eu começo a andar na graça do Senhor, não vai ficar num. Ele vai para 2, vai para 3, vai para 4, vai para 5 e vai crescendo. Essas pessoas que podem estar atrofiadas em termos de dons, podem estar não percebendo como é viver pela graça. Entende? Porque quando a gente entende que estamos na graça e o Senhor nos exerce uma influência para o bem, então Ele começa a nos doar, independente se a gente merece ou não. Está aqui, a gente leu. Dom não merece, mas Ele começa a dar para que eu possa usar para Ele, para que eu tenha meios de como servi-lo, de como adorá-lo. Entende? Tá bom? Então, o primeiro dos dons que aparece, ainda fala, né? Segundo a proporção da fé. Profecia. E o que seria a profecia aí? Seria realmente o discurso que emana de uma inspiração divina e que declara os propósitos de Deus. Dons e discurso dos professores cristãos chamados de profeta. Então, de maneira especial, é aquilo que o profeta faz. Mas aí você vai me dizer para mim, pastor, mas eu não sou profeta, e o senhor também não é? Concordo. Mas o texto ainda continua aqui, no caso de profecia, seja pela reprovação, admoestação do iníquo, ou para conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, ou para pronunciar eventos futuros. Então, essa palavra profecia também significa, de maneira especial, o pronunciar, o prenunciar os eventos futuros. Um exemplo, falar da volta de Jesus. Quando você fala para alguém, olha, Jesus está voltando, ou alguém está lendo a Bíblia e fala assim, nossa, eu não consigo entender sobre o milênio, sobre isso, sobre aquilo, e você, vamos estudar a Bíblia? Naquela hora que você está estudando com a pessoa, falando das coisas futuras, exortando ela a buscar o Senhor em espírito e em verdade, você e eu estamos sendo uma voz profética. Então, podemos não ser um profeta, mas podemos ser a voz profética.
Como podemos ser a voz profética, mesmo não sendo um profeta de fato ou de ministério, né? Um ministério profético como era Elias, como era Eliseu, como era o próprio Moisés. Como nós podemos ser uma voz profética? Segundo a proporção da fé, segundo a medida da sua fé. Porque eu já disse que Deus repartiu a fé para todo mundo, para mim, para você. Só que, mesmo Deus tendo dado fé para mim, fé para meu filho, fé para minha esposa, a minha fé não vai ser igual a de A, de B e de C. Por quê? Porque tem a ver com relacionamento, intimidade. Então, quanto mais intimidade, mais conhecimento, mais amizade, mais ousadia nas coisas do Senhor, porque mais você conhece a pessoa. E quando eu falo ousadia, não é ser ousado você fazer um pedido escandaloso. Não, é ser ousado no sentido de lutar com Deus, de falar em nome de Deus, de saber o que Deus lhe pede, ou quando você vê algo de errado e você fala, você exorta, olha, não faça isso. A palavra de Deus diz isso, isso e isso está errado, não? Sabe, quando você fala assim, você é uma voz profética. Então, neste ponto, todos nós somos essa voz. Devemos ser essa voz, à medida da proporção da fé. E note, quem era Moisés antes, quem era Samuel antes e quem era depois? Segundo a proporção da fé. Moisés, fugido do Egito, depois de 40 anos, encontra o Senhor. Depois disso, aquele que era um dos generais fugiu e voltou com grande poder. Mesmo no início receoso, ele teve a ousadia. E quem era ele no final do ministério dele? Alguém que falava com Deus. Ele já falava com Deus há 40 anos antes. Na sarça, Deus apareceu para ele. Sobre antes, não tem declaração na Bíblia. Mas Deus apareceu de maneira sobrenatural quando Moisés tinha 80 anos de vida. Com 40 ele foi expulso. Passou 40 anos ele teve encontro com o Senhor na sarça. Durante aqueles 40 anos depois ele guiou o povo no deserto. Moisés morreu com 120 anos. E quem era Moisés com 120 anos? Era o mesmo homem que encontrou o Senhor na sarça e que falava com Deus, porque falou com Deus vai ser fácil. O Senhor apareceu para ele. Não, era outro, muito mais forte, muito mais poderoso nas palavras, exortava. Aquele Moisés, Senhor, envia outro, porque não sou eu, que tal? Envia outro, ou eu sou pesado de língua. Era aquele que falava, eu vou escrever um hino, que vai ser testemunho, porque vocês vão se voltar contra o Senhor. Olha a ousadia. Profeta. Proporção da fé, a vida mudou, mesmo sendo a mesma pessoa. Samuel era uma criança dentro do templo, ouviu a voz de Deus a primeira vez, contou para Eli o que ele tinha sonhado, ou o que Deus tinha mostrado para ele. Lá, já quando ele já era maior, já de idade, quando o povo pediu um rei, Samuel falou. Mesmo Samuel, quando pequenininho, teve medo de contar para Eli as coisas que ele viu do Senhor, que o Senhor revelou, e Eli falou, me conta, não tenha medo. Ele não teve medo lá no final, quando o povo pediu um rei, nos dê um rei. E ele falou, vocês pediram mal, vocês rejeitaram o Senhor. E eles, sabe, proporção da fé. Então, a minha proporção da fé hoje não pode ser a mesma de ontem. Por isso, não existe fé igual. Não existe fé igual. Ok? Não sei se existe essa palavra, todas as fés, no plural, a nossa crença, tudo aquilo que a gente acredita, que a convicção da verdade, que Ele é o Criador de todas as coisas, ela é diferente. Não há igual, não há fé igual. Não há. Ok? Continuando o texto, fala assim, se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. Então, se é ministério, no original é se é ministério, ministério. Fale
com o ministério. O que é ministério? É o sentido, tem o sentido original de saída breve para fazer ou buscar alguma coisa, ou seja, serviço. Fazer alguma coisa. Eu estou saindo, já estou voltando. Esse é o sentido original. Vem da palavra grega diaconia, daí vem a palavra diáconos, mas não é só diáconos, tá? Pode ser o ministério, em especial aqueles que executam os pedidos de outros. Que outros? O Senhor. O Senhor nos pede para trabalhar. E neste ponto, pode ser o ofício dos profetas, dos apóstolos, dos administradores, dos diáconos, tá? São daqueles que promovem o pedido de Deus, promovem a religião entre os homens e, pelo pedido de Deus, proclamam. Então, são aqueles que proclamam e promovem o serviço e a religião de Deus. Então, não é só o ministério dos diáconos, é todos. Ou seja, eu e você temos um ministério. O tempo já foi, eu vou tentar correr nos outros pontos para a gente não perder aqui. Então, ministério. Ministério, eu e você temos um. O seu dom é o seu ministério. O texto está me dizendo isso, simples. Você sabe cantar? É o teu ministério. Você sabe pregar? É o seu ministério. Mas eu não nasci com o dom de pregar. Primeiro você tem que ter coragem. Primeiro você tem que ter, antes você tem que ter conhecimento de Deus. Você tem que ter comunhão com Deus. Como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Então, Deus, ao te capacitar, ao te dar o dom da palavra, porque tem dom sim, esse negócio de você pode ser um grande orador, meu irmão. Pode. E a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, se você acha que não tem o dom da fala, peça a Deus. Simples. Agora, o dom é algo espiritual, não é algo que pode ser aperfeiçoado. Quem pode aperfeiçoar é o Senhor. Por isso, intimidade, prática com o Senhor é intimidade. Então, todos nós temos um ministério, todos. O seu ministério é limpar a igreja, então o seu ministério é esse. Eu já disse ontem, imagine uma igreja com um grande pregador, quartetos aí melhores, mas cheia de rato, barata, poeira, povo espirrando. Quem fica na igreja? Então todos os dons são importantes. Aí vem algumas outras opções aqui. Depois do ministério, note que não está dizendo quem é primeiro, quem é segundo. Vem exortar, ensinar. O que ensina, esmere-se no fazer. Na verdade, no original o que ensina, faça. O que ensina, use os ensinamentos. No original seria literalmente isso aqui, ó. O que ensina, o que dá a instrução, seja com o que está instruído. Entende? Então, assim, tanto é que aí fala, esmere-se no fazê-lo. Essa palavra significa o que ensina, seja com o ensino, ou instrução, ou com aquilo que é ensinado. Se eu estou ensinando alguma coisa, eu tenho que ser com aquilo que é ensinado. Por isso que foi traduzido se esmere no fazer. Já viu aquela expressão, faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo? Está errado. Não existe isso, não existe base bíblica. Se você está ensinando, seja com o ensino que você está ensinando. É isso que Paulo está querendo dizer. Se você ensina, então ele continua dizendo, seja com aquilo que você ensinou. Você está ensinando, você está explicando, então viva conforme aquilo que você está ensinando. Não, fumar faz mal à saúde. Isso não é ensino, ok? Isso é apenas uma informação de alguma coisa, mas ensino não é, ok? Quando a gente sai do ensino, aí vem a palavra exortar. O que exorta, faça com dedicação. Por que exortar? Porque hoje em dia tem muita gente que exorta os outros. Exorta, pá, pá, pá. E essa exortação, eu vou ler aqui essa exortação. Eu disse que ia fazer 6, 7, 8, mas eu vou fazer essa parte do 8 e amanhã ainda termino
explicando mais uma parte aqui, a parte final, que são outros 3 dons. Então eu estou falando hoje sobre 4 dons e amanhã eu vou falar dos outros 3 que continuam aqui. O que exorta, a palavra exortar é chamar para dentro, chamar para ouvir. Não é simplesmente você pegar o microfone e falar. Não é eu gravar um vídeo e chamar, repreender. A palavra exortar, no original, é chamar para o seu lado e falar. Eu termino essa parte porque ele continua falando com dedicação. Amanhã você vai saber o que significa essa dedicação. Mas você já percebeu que exortar não é tão fácil? Quantos gostariam de chamar para o seu lado e falar? Repreender de longe é muito fácil. Falar mal dos outros, que está errado, isso e aquilo, também. Mas você chamar a pessoa no seu lado e ele no seu lado, você conversar com ela, dizendo, olha, você fez isso, não é fácil. Então, queridos, use o ministério que você tem. Seja uma voz profética. E quando você ensinar os outros, ensine, porque você vive o seu ensino. Olha, que texto poderoso. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, hoje aprendemos algumas coisas. É verdade que a gente vai falando, o tempo vai correndo, mas para a mensagem não ficar muito longa, estamos terminando agora e amanhã continuaremos. E nos ajude, Senhor, a nesses dons em especial, a sermos uma voz profética, a falarmos, a usarmos o nosso dom como ministério. Ajuda-nos a quando formos ensinar alguém, que a gente possa viver aquilo que a gente está ensinando. E quando formos exortar, nos ajude a entender que a palavra exortar significa no original estar do lado da outra pessoa, chamar ela para perto, para poder conversar. Então nos dê a tua paz, nos abençoe neste dia. Mais uma vez abençoe aos nossos professores, dia 15 de outubro. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.